Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição especial das eleições do Curitiba, previstas agora para o próximo dia 9 de dezembro. Vamos então para a nossa segunda entrevista, agora com o candidato Pedro de Castro, da chapa Novo Curitiba. Pedro, primeiro, muito obrigado por ter vindo, atendido o nosso convite, vindo aí nos visitar e conhecer os nossos estúdios. Ótimo. Quem é Pedro de Castro? Qual é a sua relação com o clube? Como é que essa história começou? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado ao Sérgio, ao Marcelo, ao Honório, né? Tenho conhecimento que a Coxa Nautas é muito difundida, tem muitos seguidores e queria realmente parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Sabe? Obrigado. Bom, Pedro Castro é empresário, casado, pai de 2 filhos. E com certeza Coxa Branca desde pequenininho. Roxo desde pequenininho, sabe? Eu sou uma pessoa muito pragmática, muito cartesiano, tenho muita retidão nas coisas em que eu faço, sabe? Estou buscando aqui, são realmente novos desafios. Eu era suplente do Curitiba na última chapa, e entrei e agreguei ao Conselho Deliberativo agora recentemente. E esse meu reingresso, minha retomada agora para o Curitiba, e as observações que eu vim fazendo de como estava o andamento do nosso clube, que veio a fomentar essa vontade de assumir um compromisso com o nosso clube. Você é engenheiro por profissão? Eu sou a minha formação de engenheiro civil, né? E sou pós-graduado em planejamento e gestão de negócios pela FAI. O que o engenheiro vai fazer na presidência do Curitiba? Aliás, um empresário bem sucedido como você tem uma empresa de engenharia. Tem uma empresa de engenharia. Da onde você vai arrumar tempo para administrar um clube de futebol com essa encrenca que é o Curitiba hoje? Sérgio, recebi essa pergunta de várias pessoas. Eu imagino. Sabe? E tenho já desenvolvido e fiz esse planejamento para que isso ocorra. A gente sabe que é necessário e temos que ter todo o tempo para o Curitiba, né? Eu tenho uma empresa bem estruturada, eu tenho um sócio muito competente e a gente estudou, realizamos um planejamento. Foi conversado com ele antes? Ah, sim. Vou precisar dedicar minha vida ao sociedade é casamento, né, cara? A sociedade é um casamento, sem dúvida, né? Então tem que ter um apoio muito sério e muito competente. A nossa empresa, com certeza, ela vai continuar, vai sobreviver esses 3 anos. Não sei se vai ter tanta eficiência como teve, acredito que sim, porque o meu sócio é muito competente, né? Não estará mais assim tão por perto, né? Mas eu acho que dá para gastar muito mais energia no Curitiba, é o que está precisando mesmo. Quais são as suas principais metas dentro do Curitiba? Você entrou no Curitiba, foi eleito no dia 9 de dezembro, no dia seguinte, qual é a primeira providência? Olha, nós temos que de imediato assumir o Curitiba como um todo. Então nós temos que passar por todos os departamentos e fazer uma análise rápida. Mas não tem uma prioridade? A prioridade número 1 é o futebol, certo? Então a primeira prioridade é o futebol. Mas para isso a gente tem que fazer uma análise conjunta do contexto todo para tornar o futebol efetivo, né? Então nós temos que analisar profundamente todos os contratos de imediato. Sabemos que tem muitos contratos da base, tanto da base quanto do profissional, e vencendo agora no final do ano, né? O que é muito preocupante. Então, de imediato, a reestruturação tem que ser um choque rápido, tem que ser um choque de gestão imediato. Como é que vai ser esse choque? É preciso ter pulso firme, é preciso ter dedicação, é preciso pegar e ter competência para chegar lá e coragem. Porque o que vai acontecer? O que é muito importante? Até vou aproveitar um pouquinho, né? Esse meio de comunicação nosso, que eu acho que é sensacional, muito difundido, para chamar o torcedor para essa responsabilidade. Nós precisamos dele junto, porque nós vamos dar um choque de gestão no Curitiba. O que é esse choque de gestão, né? Vamos ser práticos, vamos falar em números. Nós temos que analisar todos os departamentos e enxugar rapidamente. Nós temos um orçamento a cumprir. Esse orçamento tem que ser cumprido de forma eficiente. E não vem sendo cumprido, né? Não vem, Sérgio. Ele não vem, os déficits. A gente sabe, né? O Curitiba, o CNPJ do Curitiba é uma entidade sem fins lucrativos, né? Nós lidamos com o esporte, né? Mas isso não quer dizer que você não tem que ter uma visão empresarial e pegar o Curitiba e enxugar ele. Agora, a gente, obviamente, que não quer enxugar a administração de tal forma que isso não possa resultar no campo.
né? O nosso produto final é o futebol. Então é muito importante esse choque de gestão imediato em todos os departamentos. Por exemplo, vamos chegar no jurídico, Nadalinho, o Lucas, né? O pessoal lá, como é que está o jurídico? Qual que é a folha do jurídico? Nós estamos gastando 100, 150 por mês no jurídico, por quê? Quais são as nossas principais ações? São as trabalhistas? Tudo bem, 36 milhões para trabalhista, né? Que nós temos de dívida aí. Tá ok. Por quê? Como é que começou? Será que nós não temos 3 nomes que são 2/3 dessa dívida? E a gente precisa para gerir, porque para você entrar no sistema do Projuda e fazer uma gestão do acompanhamento de processo é uma coisa. Agora você fazer contestação, você fazer... Você ser propositivo é outra, né? Ser propositivo é outra, sem sombra de dúvidas. Então, no meu ponto de vista, tem que ser assim. Tem que ser choque de gestão. Pegando um gancho. Claro, você acha que o departamento jurídico hoje do Curitiba, ele apenas acompanha os processos ou ele propõe negociações nas ações? Como que você vê o departamento jurídico do clube hoje? Veja só, eu retomei agora no conselho há poucos meses. Certo? E o pouco que eu pude acompanhar de fora e dentro de conhecimento com pessoas, o departamento jurídico do Curitiba hoje, ele é composto de boas pessoas. Só que boas pessoas não são suficientes, porque não quer dizer que vai ter competência e, o mais importante, eficiência para fazer. Tem que ser resultado, né? Então, eu acho muito bacana o programa de compliance criado. É interessante. Puxa, ética, procedimento, né? Uma conduta séria. Temos que ter um procedimento correto para contratação, temos que ter um procedimento correto, bonito, lindo. Tá, e daí? E futebol? Né? Na prática, o que isso está gerando para o resultado final, que é o futebol? Né? Claro, colabora, ajuda, as pessoas têm boas ideias, mas o que acontece? Eu vejo que essa energia está sendo canalizada de forma errada. Não sei. Não, é isso mesmo. Outra, nesse mesmo assunto aí, qual que é a sua análise sobre o atual quadro funcional do Curitiba? É inchado, é enxuto? Certo. Como que você vê isso aí? Administrativamente falando, né? Certo, claro. Honor, veja só. A nossa empresa, minha empresa, certo, já administrou 500 colaboradores. Certo? E nem de perto chegou a 10% de mão de obra para que pudesse fazer a gerência desses colaboradores em várias cidades ao mesmo tempo. Né? Claro, nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Estamos falando de futebol ou de engenharia, de construção. Mas eu entendo que para o futebol do Curitiba, a gente consegue sim, é preciso fazer mudança, choque radical. Pedro, vai chegar lá e vai demitir todo mundo e botar gente nova? Não é essa a ideia. Nós vamos ser radical, mas não vamos ser também incoerentes. Nós precisamos analisar todos que estão lá dentro. Existe essa análise hoje? Você sabe quantos funcionários, por exemplo, estão lá dentro, empregados pelo Curitiba e que não funcionam ou que estão lá recebendo, mas que não trabalham? A gente sabe, por exemplo, que tem muitos casos desses, né, de funcionário que está lá no quadro de funcionários do clube, está na folha de pagamento, mas não aparece lá para trabalhar. Perfeitamente. O senhor eu tenho conversado essas bastante. Informações? Sérgio, eu tenho conversado bastante com muitas pessoas que estão mais ligadas ao clube e colhendo todas essas informações, né? Pelo que parece, nós temos algo em torno de uns 400 e poucos pessoas ao total, 490 quase ao total. É muita gente, É muita gente. Né? E dá para trabalhar o Curitiba com primeiro com momento, que número? uma visão. Esse número precisa ser definido. Eu não posso afirmar um número específico. Você vai entrar departamento por departamento. Agora, pelo que eu já tenho analisado, é possível sim enxugar muitos departamentos. Agora, o número ideal para isso, eu não posso até afirmar agora, sabe? Então, é preciso realmente, departamento por departamento, fazer essa análise e só manter quem realmente tiver com vontade, quiser continuar e tenha produção, tem que ser eficiente. Né? Eu já ouvi histórias, né, de me contarem que um fulano de tal sai do Curitiba às 5 horas da tarde para pegar filho na escola. Tudo bem, cada um tem seus compromissos, né? E chega às 10, agora a questão não é... Perfeitamente, a questão não é essa. O problema não é esse. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter uma visão da empresa. O Curitiba, ele tem que ser desvinculado totalmente da política.
ali as pessoas, elas não estão ali para serem legais. Ah, vou ser legal, quero ter conhecidos meus aqui porque eu confio neles. Não, essa visão é a visão do passado. Isso aí não pode existir. Como é que vai ser o seu trabalho com o seu G5? Já tem um nome, por exemplo, que vai comandar o departamento de futebol? Como é que vai ser esse trabalho com o G5? A gente vê, Sérgio, até no passado recente, vamos chamar assim, né, que esse tipo de estrutura ele não funcionou, não funcionou, né? Cada um foi pro lado. Exatamente. E ninguém E quis muito rápido, né? Dá um rápido mês, demais. 2 meses de gestão, já sobrou 2. Mas aí a questão já é outra, né? Aí é uma mudança de estatuto do clube, que é uma outra discussão. Né? É uma outra discussão. Mas veja bem, só retomando esse passado presente, esse passado agora, né? Porque foi essa preocupação que nós tivemos com o nosso G5, certo? Que a gente pudesse formar pessoas profissionais capacitados que tivessem disponibilidade para o Curitiba, que pudessem estar junto conosco. Agora, as tomadas de decisão do Curitiba, certo? A última é minha. Sim. Tem que ser minha, certo? Se o grupo do G5 que se comprometeu comigo, que vai participar, que vai dividir, que vai acrescentar, estiver ali e realmente estiver fazendo isso, vai continuar comigo. Porque eu sou muito... Eu tenho uma postura, um perfil, assim, às vezes eu crio algumas inimizades, porque eu acho que tem que ser muito reto, tem que ser muito sério. Preto no branco. Preto no branco, né? Então, questões, a gente... Não sei se eu posso já desenhar uma outra conversa aí. O programa é seu, fica à vontade. Porque a gente vê muito em grupos de pessoas, né, no relacionamento humano, essa dificuldade de poder agregar as pessoas e pegar toda essa energia para o trabalho, para ser eficiente. Então, Curitiba tem muito disso também. Não que são pessoas do mal, só que são pessoas. Então, o relacionamento humano é muito difícil. Nós estamos falando nos conselhos aqui em cerca de 241 pessoas no total, entre natos, vitalícios e eleitos. Né? Então, são pessoas lá que eu acho, até aproveitando, né, para que o eleitor, o torcedor, né, do Curitiba reforçar, que não ganham um centavo por estar lá. Exatamente. Certo? O presidente não tem salário, o G5 não tem salário. Eles estão lá por quê? É importante os eleitores fazerem essa pergunta para os candidatos. Pedro, você é candidato por quê? Você tem uma empresa bem consolidada, tem uma família já consolidada. Qual que é o teu interesse no Curitiba? Qual que é o interesse dessas 241 pessoas no Curitiba? Tem muita gente boa, muita gente competente. Assim como tem gente que não funciona. Sabe? Então é preciso ir limpar o máximo possível, certo? E poder trazer essas pessoas de forma efetiva para trabalhar em favor do Curitiba. E isso não acontece. Porque é muito do ego, é muito do grupinhos, vaidade. Então tem muita gente dando opinião, pouca gente fazendo, sabe? Então isso é a mentalidade do Curitiba que precisa mudar, né? Existem várias confrarias ali no conselho, né? Existe, sabe? A gente pode até chamar de confraria, né? Grupos de amigos, de amizade, de determinado lugar, com ideias, com propostas, com vontade, mas na prática isso precisa se reverter em benefício do Curitiba, do Curitiba. Pedro, eu apoio você, Pedro. Poxa, que bacana, você me apoia, que legal. Então, o que você pode fazer pelo Curitiba? Eu posso fazer o que for preciso, estou aqui disposto. Então, tá legal, nós vamos precisar de alguém para trabalhar aqui no departamento tal, aqui, e isso aqui não é remunerado. Você tem... não, eu tenho meu trabalho, então eu não posso me envolver tanto. Então, apoios existem, mas gastar energia em favor do Curitiba é... Pôr a mão na massa mesmo. Perfeito, Marcelo. Pedro, para a gente encerrar esse primeiro bloco da nossa conversa, se em 4 minutos conseguiria... dar uma passada por essa monstruosa dívida do Curitiba, mais de 200 milhões, que é uma encrenca que vem crescendo, e uns dizem, há quem diga até que os números não são esses, há uma maquiagem. Certo. Como é que você vai fazer com essa encrenca? Perfeito, uma encrenca. Muito preocupante, né, Sérgio? Nós estamos falando aqui mais de 220 milhões de dívida do Curitiba. Os números são esses mesmo?
Não fechou o balanço do último trimestre, né, para saber o balanço geral, mas se a gente pegar o balanço contábil do ano passado e o que fechou, vai ficar. Espero que sim, né, que não tenha nesse surpresas. último, né, final de gestão não tenham surpresas, né, Marcelo? Então, 220 mil de dívida, nós temos que gerir essa dívida com muito planejamento. Nós estamos falando aqui de metade dessa dívida do Profut, onde tem que ser respeitado o Profut, porque se a gente não respeitar as regras que foram impostas para o financiamento tributário, né, dos cerca de 100 milhões de reais, a gente perde todas as vantagens para ele. Então, é uma taxa Selic, que é utilizada agora, então, para trazer para o valor presente, vale muito a pena, assim como valeu para outros clubes, né, que teve esse benefício do governo federal, né. Nós estamos falando aqui das trabalhistas, né, cerca de 36 milhões. Essas trabalhistas foram mal geridas. Agora elas precisam, essa dívida ter uma gerência, não vai ser fácil, tem que ter muita competência, porque nós vamos ter execuções já imediatas. E nós sabemos que execução em trabalhista, Bacenjude, dinheiro tomado na hora da conta. Do Curitiba, que nós tínhamos até, se não me engano, uma conta única, né, que era separado para não ter esse vínculo, para que não pudesse, numa execução de trabalhista, alguém estar lá pegando dinheiro. Caixa zerado. Né? Agora é o seguinte, como é que nós transformamos? Qual que é a preocupação? Temos dívida, né, balançar com a nossa receita, gerando caixa, mas com competência para quê? Para o futebol. Não adianta que a gente está falando em gestão tributária, de dívida, de todos os passivos nossos, que a gente pode delinear e fazer um fluxo de caixa, que é importante. Curitiba tem superficial, tem essa dificuldade de o ver ao longo prazo, ele consegue fazer uma análise muito próxima, né? Mas agora, tem que ser muito responsável, né? Tem que gerir ele e fomentar para o futebol. Ok, Pedro, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos falando de futebol. Ótimo. Ok? Tá legal, obrigado. A gente já volta, um instante só. Você que é torcedor coxa branca, empresário, eu queria te convidar a vincular a tua marca aos canais do Coxanautas nas redes sociais. Nós temos mais de 120 mil seguidores e com certeza podemos fazer uma parceria de sucesso com você. Conto com a sua participação. A TV Coxanautas está de volta com a sua edição especial, tratando das eleições no Curitiba, e o nosso entrevistado de hoje é Pedro de Castro, da chapa Novo Curitiba. Nesse segundo bloco, a gente chega no final dele falando de futebol, Pedro, mas eu queria abrir esse bloco com você fazendo uma avaliação da atual administração do Curitiba, certo, da gestão Rogério Bacelar. Para uns um desastre, para outros azarado, para um grupo terceiro aí, uma pessoa que pouco se dedicou ao Curitiba. E você, avalia de que forma a gestão Bacelar? Sérgio, o fato de alguém assumir a presidência do Curitiba, seja eleito, as formas como são, já tem todo o meu respeito. Certo? Para a pessoa dos ex-presidentes Bacelar, Wilson e demais. Agora, a questão de gestão do Curitiba, ela pecou muito. Ela pecou porque ela não conseguiu o resultado efetivo que é o futebol. E teve muitas pessoas envolvidas querendo, mas não fazendo. Então precisa ter coragem, precisa realmente até arriscar com sabedoria. Coisa que nós não observei nessa gestão. Né? Teve vários casos pontuais a questão da dívida do Curitiba na gestão, ela teve suas nuances, só que ela não refletiu no futebol. Então, nós temos que fazer com que todas as engrenagens funcionem, os mecanismos em prol do futebol. Mas, está aí a atual gestão ainda... tem vias de conclusão, né? E vocês entram como oposição, né? Oposição, com certeza oposição à forma de pensar do Curitiba, né? Oposição à metodologia de trabalho que tem sido usado, né? A oposição à situação como nós estamos. E o que você acha que diferencia a chapa Novo Curitiba de outras chapas que se dizem oposição também? Certo. Qual que é o diferencial? Assim? A nossa proposta é mudar a mentalidade. Mudar a forma de pensar o Curitiba. Nós temos que pensar o Curitiba como uma empresa.
né? Nós temos que pensar o Curitiba de forma mais eficiente. Então nós somos uma chapa independente. Nós até somos autofinanciáveis, né? Até houve algum conflito de informação, as pessoas ficaram questionando porque cada um dos integrantes da nossa chapa, né, que são 160 Poder Deliberativo, o nosso G5, pagou R$500 para a compra de um kit. Sabemos que um kit de uma camiseta é um valor ilusório, né? Mas para quê? Para que esse movimento tivesse independência. Se viesse um terceiro elemento querendo financiar a nossa chapa, gostaríamos de dar aqui um dinheiro para a chapa de vocês, nós não queremos, porque a gente não quer criar um vínculo. Né? Então isso é muito importante. Ninguém dá, né, de graça, assim, vai cobrar alguma coisa. Vai cobrar alguma coisa. Então essa é a ideia, sabe? E formado por um G5 profissional capacitado para poder ter a tomada de decisão correta, né, com seriedade para o nosso Curitiba. A gente vai entrar agora na questão da transparência da gestão, tá? Qual é a sua visão sobre a transparência que você pretende implantar no Curitiba e quais os temas que você destaca nesse sentido? O que é importante que se torne transparente no Curitiba? Hoje a gente, por exemplo, o torcedor não sabe nada, o sócio não recebe um balanço, não sabe sobre as contas. O presidente não dá uma entrevista, não aparece em lugar nenhum. Tem jogadores que a gente não sabe se estão machucados, se estão afastados. Como que você pretende mudar isso hoje? Eu tenho visto e conversado com muitas pessoas a respeito sobre isso. A transparência, ou seja, a informação do que acontece dentro do clube para fora, esse canal de comunicação, ele tem que ser muito melhorado, muito. O acesso aos balanços contábeis, eu observei até no site do Curitiba, as pessoas têm essa informação. Entra no site ali, ele tem um portal da transparência, alguns detalhes superficiais, exatamente, mas não detalhados. Exatamente. Então é um pouquinho complexo, uma letrinha bem pequenininha desse tamanho, onde até é uma leitura um pouquinho mais complexa, porque usa uma nomenclatura um pouquinho mais difícil, né, de compreensão. Uma coisa mais contábil, assim. Então poderia ser seria eficiente, seria a palavra, né? Uma forma que a pessoa obtesse as informações de forma rápida e fácil e consiga fazer leitura. Agora, esse meio de comunicação que tem que ser estabelecido com o torcedor, ele tem que funcionar. Por exemplo, eu tenho um caso engraçado, eu nado, faço natação, faço travessia, gosto sou motivado também, são desafios meus também do esporte, faço triatlon. E numa natação lá, tinha um conhecido meu, entrou no vestiário e falou assim: puxa, Pedro, ele ia participar de um campeonato, ele falou assim, eu entrei no site do Paraná, do Atlético e do Curitiba e mandei um e-mail para cada um deles. Eu pedi para o clube uma camiseta autografada por algum jogador. E sabe o que ele me respondeu? Quem que respondeu para ele? O ouvidor, né? Não. Ninguém respondeu. Ele não teve resposta de um e-mail. Pelo menos pedindo. Um não, né? Não podemos. Honório, perfeito. Exatamente. Isso que eu estava falando. Eu falei assim, puxa, então, se você tivesse recebido um não do Curitiba, você chegaria no vestiário e falaria assim: pessoal, mandei e-mail para os 3 clubes, para os 3 maiores clubes do Paraná. E eu recebi apenas resposta do Curitiba. Né? Então, não ele já tinha. Um não ele já tinha. Né? Então é impressionante, é chocante. Né? Então tem muito para melhorar. Né? Mais alguma pergunta, Honório e Marcelo, nessa área de administrativa? Na verdade, a gente... Vamos entrar no futebol, então? Antes de entrar no futebol, em relação ao estatuto do clube hoje, o que você percebe? O que você mudaria? Você tem algum projeto em alterar o estatuto? Até porque a reforma estatutária é uma questão assim, muito em voga, até, né? Entre uma discussão muito forte entre o torcedor e poucos conhecem, né? Até onde o Conselho Administrativo pode interferir no estatuto. Quase nada, né? Mas o estatuto é um impedimento para muita coisa que a administração deveria assumir. Como é que pode mexer nesse estatuto do clube, né? Assim, já em 3 anos, para que a gente sinta
sentado lá na arquibancada, uma mudança. Certo. Sérgio, o estatuto, ele até está disponível no site do Curitiba, né? É acesso de todos, né? Então, eu escuto muitas discussões, né? Muitas vontades de mudança no estatuto. E, realmente, ele tem que mudar. Ele tem que mudar. E o Conselho Administrativo, ele tem sim formas de fomentar isso com o deliberativo. Nós sabemos que o desenvolvimento dele, a aprovação dele, passa pelo Conselho Deliberativo. Mas ele tem que partir de alguém, essa vontade. E por que não do presidente do clube? Em abraçar essa causa, em chamar o Conselho Deliberativo e conversar com todo mundo e fazer uma reunião, né? Temos que mudar. Quer dizer, é uma questão para ser mudada, então. Você tem isso em pauta? Sim. Tem alguns modelos de algumas propostas, né, de alteração do estatuto, sabe? E ele tem que ser mudado. Nós temos hoje estatutos de outros clubes de futebol aí que tem que ser observados também, né? O caso do São Paulo, eles até querem mudar a forma que seja remunerado o presidente e os demais membros, né? Tem que se estudar, mas que tem que mudar. Até porque só assim para se dedicar integralmente, né? A não ser em casos excepcionais que a pessoa larga tudo e... Né? O que não é tão simples hoje em dia, né? Você largar tudo para se dedicar só ao clube, né? Agora, você sendo remunerado como um funcionário do clube, aí é a tua obrigação. Né? É uma obrigação, acho que pode ser até cobrada. Não, a cobrança tem que ser igual. A cobrança né? sim. A cobrança sim tem que ser igual. Mas talvez a responsabilidade seja diferente, né? Perfeito, Agora, Pedro, assim como nós, assim como você, assim como eles, assim como todo torcedor Coxa Branca, não aguentamos mais, há 6 anos, ficar brigando lá embaixo na tabela para não cair, esse sofrimento que você, como Coxa Branca, sabe muito bem. Como reverter esse quadro? Como acabar com essa história definitivamente? Olha, Sérgio, nós temos que ter... E tendo uma encrenca que a gente sabe que é complicada, que é o dinheiro que não tem. Perfeito. Como é que você vai montar um time bom para competir, para ser campeão, que a torcida vai te cobrar, com certeza, e ao mesmo tempo não gastar um dinheiro que o clube não tem? É complexo, né? Não vai ser fácil, mas é um desafio que eu estou preparado para enfrentar. Nós temos que usar a base, nós temos que arriscar com sabedoria. Não podemos ser imaturos e arriscar ao ponto que possa ser muito prejudicial. Mas é muito importante o apoio da torcida, porque a nossa ideia é usar a base. A base, os atletas, as transferências, o valor, né, de transferências de atletas, ela tem que ser fomentada. Isso é muito importante para o Curitiba. É a principal saída de receita. Realmente, o futebol é o nosso foco principal. Então, todas as tomadas de decisões que vão gerir o clube no contexto geral, a primeira pergunta é: isso vai resultar em favor do nosso futebol? Vamos reduzir o departamento, ou qualquer um lá, o jurídico. Isso vai resultar em favor do futebol? Vamos fazer a contratação aqui de uma estrutura de futebol voltada para o futebol com pessoas sérias, vamos buscar os nomes, vamos estruturar isso, vamos criar o supervisor, o gerente, o diretor, precisa de tudo isso? Então, como que a gente faz para ser um time competitivo? Trabalhando duro, com muita seriedade, analisando caso a caso. Usar os meninos de base. Vamos ter que arriscar. Botar na vitrine. A torcida vai ter que apoiar, não pode no segundo jogo, se perder ou o menino não for bem, tem que ter esse apoio, tem que ter essa credibilidade, é muito importante para ter continuidade. Né? Agora parece, Pedro, que o mais importante é manter essa garotada aqui, né? A gente perde muito menino para clubes maiores, inclusive a gente tem denúncias do Brasil mesmo, né? Do próprio clube, dos maiores clubes do país, né? Que fazem o caminho inverso, que chegam lá na base e que são indicados para clubes maiores e que mal vestem a camisa do Curitiba, né?
Como acabar com essa... Como criar na base um atrativo para o menino que está chegando, que ele vislumbre um futuro para ele ali no próprio Curitiba. Que o Mosquito, que o Índio, que o Ruxo, que essa turma toda olhe para o time de cima e se veja vestindo a camisa do Curitiba. Porque a gente sabe que a maioria vem da base já sem nenhuma expectativa, né? Eles sabem que vão ter dificuldade porque tem... Antes deles, o Kleber, tem o Alexandro, tem... isso é uma dificuldade, né, que eles têm na base. Só um exemplo, o Mosquito. Vamos falar especificamente desse jogador que hoje é o grande nome da base do Coritiba. Antes dele subir, tem na posição dele Iago, Neto Berola, Rildo, Jetterson e Filigrana. Não tem nenhuma expectativa. O guri vê que já não vai ter espaço. Né? Qual a motivação dele em continuar no Curitiba, sendo que ele não sabe se ele vai ser aproveitado, né? Perfeitamente. Aí que entra o arriscar. Nós vamos precisar arriscar. Certo? Então, o que é o arriscar? É botar para jogar. Tem que jogar no campo. Às vezes, em detrimento de um posicionamento de jogador com mais experiência e com um salário maior. Mas a gente tem que fazer essa análise pontual. Então, veja só, eu não posso aqui, vou ser imprudente em afirmar um percentual específico de jogadores da base que vão entrar esse ano, no ano que vem vai entrar tantos por cento, porque isso depende de cada ano. O que nós temos que fazer é botar o máximo, e botar eles para jogar. Claro que essa composição, né, nós temos 23 contratos, se não me engano, agora vencendo esse ano, onde vai ter possibilidades aí de agregar. Então, essa estrutura ela tem que ser montada sim com arriscar. Até nesse gancho aí que você está falando, essa gestão atual, em 3 anos, né, 3 temporadas, ela contratou mais de 70 jogadores, dos quais pouquíssimos deram retorno ao clube, tanto tecnicamente quanto financeiramente. Perfeito. Mudar isso parte do princípio da utilização da base? Também. Nós estamos em torno de 190 na base, se não me engano, atletas, né, desde o sub-11, 13, 15, assim vai. Profissional, a gente deve estar aqui com uns 40, né? 40 o plantel. Veja só, tem que ser utilizado a base. E as contratações, com muita sabedoria. Não adianta a gente ter um salário médio de 100 mil reais, 150 mil reais, certo? E tá lá embaixo, não está lutando por posições mais favoráveis, né? Então você vê, se pega o histórico do Curitiba dos jogadores, né, média salarial dos últimos 3 anos, vamos pegar. No primeiro ano foi um X, depois o X mais 2, o X mais 3. Então foi aumentando essa média salarial e o resultado não veio. Então isso se chama eficiência. Tem que ter eficiência. Agora, puxa vida, de repente ele não conheça o meio do futebol, os empresários que estão em volta dos jogadores e como identificar esses pontuais elementos que outro maior não veja antes e seja rápido. Tem que ter eficiência e competência. Tem que querer fazer. Então, um ambiente de trabalho onde todos estejam felizes e com os propósitos que seja, é o que vai fomentar. Então tem que baixar um pouquinho o salário, tem que fazer essa identificação e usar a base. Para aumentar essa assertividade nas contratações, assim, vocês já têm nomes, vocês já pensam nessa composição do departamento de futebol? Como que está essa definição? Sim, nós estamos pensando a nossa estrutura de futebol, nós temos nomes. Nós já estamos conversando. Temos vários nomes. Não gostaria de entrar no detalhe de nomes, acho que não é o diretor atual permanece ou não? O Alex Brasil? O Alex Brasil. O pessoal tem me perguntado muito, sabe? E o Belete? O Belete. O caso do Belete. O Belete já foi, né? Mas a gente vai voltar nesse assunto aí. Mas... vamos conversar um pouquinho sobre o Belete. Só nessa pergunta que o Marcelo fez aí, se você já tem alguma ideia sobre o departamento de futebol. Olha, eu não vou ser tão direto na sua pergunta, me perdoe, porque eu acho que nós estamos num momento de futebol. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, a gente está em cima do patrocinador do programa. E quem sabe você pensa que é a gente mesmo. Legal. Aí no próximo bloco você conta pra gente como é que vai trabalhar com isso. Tá legal. Um instante só.
A TV Coxanautas está de volta com a sua edição especial, entrevistando os candidatos à presidência do Curitiba nas eleições de 9 de dezembro. Com a gente aqui o Pedro de Castro, da Chapa Novo Curitiba, respondendo já nesse terceiro bloco uma pergunta feita pelo Marcelo. Você quer repetir, Marcelo? Eu nem lembro mais. Do departamento, como será gerenciado o departamento de futebol? Se já tem nome, se já tem equipe. E se o Alex Brasil permanece no clube. Perfeito. Bom, nesse momento não vamos falar sobre nomes, tá, né? Não é apropriado pelo momento que o Curitiba está passando, está na luta ainda, né? E sim, já tem estruturado, sabe? Nós já temos muitos nomes e a reestruturação, vou chamar assim, né? Já está estruturado. A reestruturação é preciso fazer, é muito importante, e ela vai ser feita. Os nomes que estão lá hoje, nós vamos conversar com cada pessoa, com cada elemento e ver realmente se é eficiente ou não. Eu acho muito difícil porque não está trazendo os resultados. Então, não vejo muita possibilidade, e sim de uma nova reorganização completa dessa estrutura do futebol. Você chegou a fazer uma avaliação do elenco atual já? E quais os critérios que você fez, quais os critérios utilizados? As definições de quem vai permanecer no plantel, das bases, dos meninos que vão ser utilizados já no início do campeonato, isso vai ser delineado em conjunto. A gente já tem, sim, algo superficial, alguns detalhes sobre quem é quem. Andei observando os contratos de cada um, principalmente nos contratos que estão vencendo agora, né, das pessoas que vão vencer. Nisso Mas isso eu preciso fazer em conjunto com o meu G5 e até com quem vai estar à frente do futebol mesmo. Até pelo fato, eu vou citar alguns jogadores aqui que têm contrato expirando no final do ano, como Kleber Reis, o Jonas, o Thiago Carleto e Rildo, que têm se destacado nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas que o contrato encerra no final do ano. Nessa linha, você, voltando à pergunta anterior, certo, já tem nomes que você gostaria que continuasse no time para a próxima temporada ou ainda No caso não? do Carleto específico, R$35 mil, se não me engano, é o salário do Carleto. É um salário interessante se tiver uma manutenção. Só que hoje já deve estar valendo muito mais. Um jogador que está valorizado, né? Até pelo Cruzeiro. Exatamente. Então, muito precipitado em ter essas afirmações. Mas é importante passar o conceito que a média salarial tem que ter eficiência. Então, nós temos que ter jogadores que comportem com orçamento, certo? Mas que sejam eficientes, perfeitamente. O salário do Carleto, como dito por você, hoje é baixo para os padrões do futebol brasileiro. Perfeito. Pela Pelo produtividade que ele está dando, Mas em clube, compensação, né? tem vários jogadores que ganham lá em cima e foi ventilado que nem parece que nem já são teve uma aproveitados, proposta, né? Qual seria, você tem uma ideia do percentual do orçamento que você pretende dedicar ao futebol? Lembrando, né, óbvio, que o primeiro ano teu de mandato você vai usar o orçamento já estabelecido pela diretoria anterior, né? Perfeito. Mas no segundo e terceiro ano de mandato, você tem uma ideia do orçamento? Olha, o histórico do Curitiba demonstra que o orçamento para o futebol ele está ali girando em torno de 45, 50, 55, tem as suas variantes, mas é em torno disso. Então veja bem, quase 55% da nossa receita é para o futebol. Está sendo, né? Está sendo até agora. O quanto a gente vai usar o que está aprovado, o que vai ser aprovado agora, né, no orçamento, e nós vamos, de uma certa forma, tentar equalizar para que a gente possa usar sem ter suplementações, sem ter surpresa. Então nós queremos trabalhar com racionalidade no orçamento, trabalhar com a verba que a gente tenha, mas ele vai girar em torno do que está estabelecido. Você acha que consegue montar um time competitivo com esse percentual? Aí que vem a eficiência. Tem que ser eficiente. Tem que ter um futebol competitivo. E isso tem que fazer de uma forma limpa e objetiva. Então, reunir as pessoas que pensam o futebol, mas de forma séria.
sem troca de favor, sem porque o fulano indicou, ou o ciclano conhece não sei quem. Eu sou amigo do tio, do vizinho, da avó, do cara que conhece o jogador de futebol. Isso é passado, isso não existe. Fugir desses subterrâneos aí do futebol. Intermediários também, né? Tem até uma pergunta aqui que a gente não tem como fugir dela. Provavelmente você vai dizer que está estudando, mas... Certo. Marcelo Oliveira, existe interesse da Novo Curitiba na permanência dele para a próxima temporada? Vocês já estão pensando nisso? Como que está essa situação aí? Honório, vou te responder. Não fuja, você tem que responder a gente só, aqui. tudo que eu fizer e tudo que eu faço, que eu for fazer, se a gente vier assumir aí o Curitiba, ele vai ser com muita retidão, sabe? Então, eu não vou te responder essa pergunta. Não, fica à vontade, Sabe? Porque vamos deixar, tudo que eu for fazer vai ser em prol do Curitiba. Então eu acho que eu respondendo uma pergunta dessa para você agora direto, porque eu sou direto, não tenho entre linhas, sabe? Eu vou estar ferindo aí o nosso Curitiba. Então não tem problema nenhum. Desculpe. Pedro, você é uma pessoa nova no futebol. Tem a vida marcada e pautada na engenharia, administrador de uma empresa grande. Você sabe que o futebol tem lá seus subterrâneos, seus mistérios, seus segredos, seus caminhos que por muitos ficam no meio do seu caminho, outros nem começam a trilhar. Como é que você vai lidar com esse mundo misterioso do futebol? Esse mundo misterioso, né, essas entranhas do futebol, esses palpites, essas vontades, eu vou lidar da seguinte forma, com muita seriedade. Ou me expurgam do Curitiba, né, porque de lá não vou sair. Se nós assumirmos, nós vamos até o final. Isso é ótimo. Então, como nós não temos entranhas, nós não temos favores, compromissos com ninguém, isso me dá total liberdade. Fazer do zero. Para fazer do zero, para arriscar, para falar não. O que o Curitiba hoje tem essa dificuldade? Do falar não. É porque é o tio, porque eu não sei quem. Isso, cara, não pode existir. São compromissos históricos, às vezes, né? Nós temos que limpar. Isso não pode, né? Sem demagogia, sem... Então... Até nessa pergunta do Sérgio aí tem um complemento. Claro. Recentemente, num passado não tão distante, um conselheiro, presidente da mesa, né? Ele saiu aos 4 cantos dizendo que ele tinha sido responsável pela demissão do treinador, no caso do Ney Franco. Como impedir essa ingerência de conselheiros no dia a dia do clube? Reforma estatutária é um caminho muito importante, né, para estabelecer melhores critérios para os conselheiros. Os conselheiros, eles precisam também ter uma ponte de comunicação efetiva, mas eficiente do conselho administrativo. Existe muito conselheiro que ingressa no clube, vai na primeira reunião lá porque recebe a convocação e não sabe o que está fazendo lá, não sabe o que vai ter, tem a ata, mas não... Vai muito pelo status de ser conselheiro do Curitiba, né? Tem muitos que vão por isso, né? Tem. Eu acredito que deve ter algumas pessoas que levam para esse lado, né? Agora, a reforma estatutária, né? Estabelecendo critérios eficientes para poder ter pessoas que realmente queiram. Agora, os conselheiros lá, eles têm muita gente com muita vontade de fazer. Realmente, tem gente séria lá. Só que eles não são direcionados. Não existe direção. Não existe alguém que vai lá com uma retidão e um planejamento e fale, olha, pessoal, somos aqui em 240, certo? Os vitalícios não podem mais, não têm tido tanta presença, ou têm tido presença, os natos. Qual que é a função, qual que é o trabalho de vocês? O que vocês fazem na vida de vocês? Quais são os currículos? O que nós podemos agregar? Então, eu acho que fomentar isso, né? Mais, talvez, separar os conselhos que possam já ter do patrimônio. Mas esse papel é do presidente do clube ou do presidente do conselho? É do presidente do conselho. Do conselho. Mas veja só, perdão, deixa eu corrigir aqui minha fala. É responsabilidade do presidente do clube. Do clube. Certo? Estatutarmente, ele pode lógico interferir. que ele deve interferir. Certo? Pelo estatuto, ele não
tem muita gerência. Pelo estatuto ele não tem muita gerência, mas como figura representativa da presidência, ele tem que ir lá sim chegar para o presidente do Conselho Deliberativo e falar assim, olha, vamos mudar o Curitiba, vamos fazer um novo Curitiba, nós precisamos que você tenha essa postura. Então isso é papel do presidente do Curitiba. Ou ele é expurgado e lá, porque, né, mas tem que fazer, acho que é importante. Certo. Uma questão que incomoda bastante também a torcida e que virou até piada recentemente, o clube vai mal, surge a conversa do novo estádio. E aí são várias questões, são 3 questões na verdade, o Couto Pereira reformado, o Couto Pereira abaixo com um novo estádio no lugar do Couto Pereira, ou então um novo lugar. Qual é a sua ideia sobre isso? O estádio precisa ser derrubado, não está bom assim, eu vou prometer um estádio novo, não existe estádio novo. Até porque essa é uma área sua, né? Uma área técnica sua, né? Sim, tem estrutural aí, conhecimento, né? Tem. Veja, Sérgio, primeiramente, nós temos algumas diretrizes da CBF, não sei se é de conhecimento de todos, que tem a necessidade, a urgência de algumas intervenções do clube no estádio, para que a gente possa ter continuidade aí nos campeonatos. Sabe? Oferecer o estádio em condições de uso. Em condições de uso, perfeitamente. Sabe? Então, esse é o primeiro passo. São algumas exigências lá, gerador, tem que ter um gerador, algumas manutenções pontuais lá. Então, em primeiro lugar, tem que dar atenção a isso, rapidamente. Assumiu o Curitiba e já resolver isso aí. Manutenção corretiva e preventiva do nosso patrimônio, sempre. Nós temos que manter o nosso patrimônio. Então, isso é constante, e isso tem que ser feito sempre. Reforma do estádio, sim. Isso tem, até acho que é importante aqui, deixa eu até comentar um detalhe. Existem vários projetos sendo desenvolvidos para a reforma do Curitiba. Tem até uma comissão do patrimônio que tem um trabalho bem bacana lá que eles fizeram, sabe? O que é importante, até vou chamar aí os outros candidatos também, né? O Samir e o Viale, para que não joguem fora todos os trabalhos que foram feitos pelas gestões passadas. Que peguem esses trabalhos, essas energias que foram gastas e analisem elas. Vejam se realmente elas vão servir para o Curitiba. Porque quando muda a gestão, você chegar numa gestão, né, como eu falei, que tem que ser muito forte, de uma forma radical, quero dizer que nós não vamos rasgar o projeto dos outros. Nós temos que analisá-los e usá-los aqueles que a gente vê que seja a prol do Curitiba. Então, nos casos específicos do Couto, a gente vai analisar esses projetos, certo? Ver a viabilidade dele, os custos. Tem um lá que é 80 milhões para fazer uma reforma geral no Couto Pereira, mas eu acredito que a gente não tem orçamento atual para fazer isso, né? Uma coisa eu afirmo, nós não vamos fazer maquete para torcedor. O torcedor não é bobo, ele, pelo contrário, pés no chão, eles sabem. Eu conversei com vários deles, sempre tenho conversado, a gente troca. Então, assim, veja só, a gente vai trabalhar com muita seriedade. Então, sim, eu acho que o nosso Couto Pereira merece uma atenção. E precisa ser reformado. Precisa. Pelo menos. Você tem falado muito na base, né, na utilização da base para o time principal. Recentemente o Curitiba vendeu 2 de suas principais revelações. O Rodrigo Guti, que foi para o Atalanta e é jogador da seleção brasileira sub-17, e o Matheus Paraíba, que foi vendido para o Sion da Suíça. Jogadores que não chegaram a disputar nenhuma partida pelo time principal. Como evitar a saída de jovens revelações sem ao menos ter jogado com a camisa principal? O que valorizaria ainda mais eles, né, numa possível venda? Arriscar. Então nós precisamos botar para jogar. Porque o que acontece? É muito confortável para quem está gerindo ali deixar o menino ali, porque é muito perigoso. Vamos botar o menino, vamos queimar o menino. Essa história tem que acabar, tem que arriscar. É preciso arriscar. Então só arriscando, tem que jogar. A gente tem um histórico passado de resultado, né? Eu gosto de trabalhar muito com resultado.
indicadores, metas e resultado, que a base do Curitiba ela não se paga. Então, a formação dos atletas de base nos últimos anos, e pelas transações que foram feitas com o jogador, ela não se pagou. Esse ano acho que vai fechar em uns 9 milhões o custo da formação da base do menino, alguma coisa em torno disso. Que é 10% do orçamento, praticamente. Que é 10% do orçamento. Um número significativo. E a base não se pagar é inaceitável. Por que ter a base se a base não se paga, né? Agora, isso, No mínimo, né? No mínimo. Exatamente. Você tem um negócio que está dando prejuízo, né? Então, esse apoio, até aproveitar novamente, né, o meio de comunicação de vocês, que é, se não for o principal, um dos principais aí para a nossa torcida, é que o torcedor apoie, tenha essa consciência, né, que nós vamos usar a base, nós vamos botar os atletas para jogar. Ok, a gente faz mais um intervalo e já voltamos com mais um bloco de encerramento aí do nosso bate-papo nessa sabatina aí com o Pedro de Castro, candidato pelo Novo Curitiba, chapa Novo Curitiba. A gente já volta. Estamos de volta com a TV Coxanautas em sua edição especial, no seu último bloco, ouvindo o candidato Pedro de Castro, da chapa Novo Curitiba. Pedro, como é que o Pedro de Castro, o seu G5, vai se relacionar com o sócio torcedor? Aliás, um programa que parece ter afastado o torcedor dos estádios, isso de uma forma geral, no Brasil inteiro. Alguns clubes até adaptaram seus projetos a uma situação que diz respeito, que é uma peculiaridade do seu clube, e o Curitiba parece ter comprado essa ideia, mas a relação sócio-torcedor com o clube hoje me parece ser assim um grande problema, não foi a solução que se esperava. Sérgio, o torcedor está cansado, né? Por tudo que a gente tem vivido esses anos, né? Esses últimos anos. E a relação do torcedor com a administração tem que ser mais aberta, mais transparente, tudo aquilo que a gente vem conversando aqui. As taxas de ocupação do nosso estádio, elas são muito poucas, né? A gente tinha visto esses dias os percentuais, até anotei, são 13 na Mauá, 34 na arquibancada, 55 no superior. Então vai pouco, sabe? Tem que ir mais, tem que fomentar isso, né? Então esses programas criados para que traga o torcedor para o estádio, tem que ser, obviamente, de uma forma que a gente ocupe esses lugares vazios, né? Que ele venha, fique confortável, certo? E tenha condições de pagar. Achar esse equilíbrio que eu chamo de eficiência, certo? Então essa análise tem que ser feita e vai ser feita, né? O Rodrigo Florenzano, no G5, voltando um pouquinho que a gente estava conversando a respeito do G5, o pensamento do G5 em relação a como trazer o torcedor, né, e ter essa comunicação com ele. Ele tem já está bem evoluído um estudo a respeito de valores, de como fazer com que o torcedor venha, mas contente, né? Venha. O futebol, logicamente, né, que é o nosso produto final, é o que vai fomentar e vai aumentar o número de torcedores, de sócios. Mas para que ele venha para o campo, eu acho que tem ferramentas mais eficientes, né? Porque ele, vamos dizer, tem um sócio, o ingresso dele pode entrar no estádio, vai assistir o jogo, certo? E ele pode transferir a carteirinha para o irmão que quiser ir no jogo, caso ele não possa, certo? Isso vai, de certa forma, prejudicar o Curitiba? De jeito nenhum. Mas hoje isso é proibido, né? Hoje não é permitido. Eu acho que na minha opinião, o que interessa é a renda entrando nos cofres do clube, independente da maneira com que o sócio vai utilizar o seu cartão, eu acho, né? Porque na gerência do torcedor, número de torcedores, o ticket médio, ele não vai mudar muito. Claro que é muito importante para que nós tenhamos, vamos dizer, para a parte financeira do clube, que a gente tenha essa rentabilidade. Ele gira em torno, eu acho que deve estar uns 20% da receita bruta de torcedor, certo? É pesado, mas o quanto ela varia ao longo do tempo,
quando nós temos, obviamente, com o resultado lá em cima, aumenta o número de sócios, vai lá para 20, 20 e poucos, daí vai descendo, né, dependendo do... Mas o ticket médio e a receita média, ela não é tão oscilante. Eu acredito que nós podemos sim estudar esses números e, de uma forma mais eficiente, trazer o torcedor, que tem um custo menor, talvez, estamos analisando, ou talvez essa transferência. Poxa, tem uma carteirinha. Não vou no jogo, vou ter uma viagem. De sócio como uma vaga, né? Eu tenho uma vaga Exatamente. no estádio. Minha e ninguém mais usa. Exatamente. Perfeito. Aqui nós temos uma relação... Eu posso emprestar para o Sérgio usar no meu lugar, por exemplo. Não posso ir, enfim. Aqui no site, no Coxanautas, a gente tem uma relação muito próxima com o torcedor, que talvez vocês não tenham. Tem um perfil do torcedor que ficou jogado de lado. Tem o sócio, o torcedor, e tem o torcedor que virou o torcedor de sofá, né? O torcedor que não vai mais para o estádio por uma série de razões. E tem o cara que quer ir ao estádio, mas acha que está pagando muito caro por um futebol de uma qualidade bastante discutível. Você pagar 90, 100 reais para assistir Curitiba e Avaí, por exemplo, é muito dinheiro. R$25, o preço que estão cobrando hoje para assistir Curitiba e Ponte Preta, Curitiba e Avaí, Curitiba e Flamengo, por exemplo, foi esse preço de promoção agora, é um preço bastante razoável. É possível você fazer um preço popular para trazer de volta esse torcedor que não quer ser sócio, que não tem dinheiro para pagar o pay-per-view, mas que quer o estádio pagando R$20, R$25. É possível? É possível. É possível. Nem que esse fator, onde a gente proponha um valor menor de ingresso, vá como resultado dessa receita, nem que ela tenha uma variação pequena, sabe? Eu acho que o Curitiba deveria assumir esse compromisso. Claro, tem que ser feito esse estudo, planejamento, né? Mas a linha de raciocínio que a gente vem pensando com o Florenzano é essa. Né? E de forma mais baixar o valor do ingresso, certo? E se ele tiver um valor de receita menor do que o global, mesmo tendo isso, como que a gente pode usar o Curitiba para fomentar isso? Porque tem que trazer ele, tem que participar tanta gente que tem vontade, que gostaria de ir, famílias, de famílias até, o pai, a mãe, a esposa, o filho que quer ir, que não pode mais ir porque ficou muito caro. É possível criar dentro do próprio Couto Pereira setor com ingresso mais barato. Então, como a própria, hoje denominada Mauá, que praticamente sempre vazia, que é o setor, acho que Coca-Cola, né? Hoje é 13% a taxa de ocupação da Mauá, imagine, 13%. Que é muito vazia. Perfeito. Tem uma questão que praticamente ninguém fala em relação à logística do clube, como, por exemplo, aquisição de materiais e contratações de serviço. Né? Qual que é a tua ideia como um gestor em relação à transparência desses assuntos para o clube? Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem conselheiros que prestam serviço ao clube. Isso não é, a gente não sabe se essa prestação de serviço ela está em preço de mercado, por exemplo. É possível, em um clube de futebol, você usar processos licitatórios ou não? Tem que ser usado. Tem que ser jogado no mercado. Porque para que a gente tenha eficiência, nós temos que ter o menor preço com a melhor qualidade. Custo-benefício, Custo-benefício tem que atender o Curitiba, não os interesses particulares. As contratações tem que ser formado um edital e tem que ser jogado no mercado e ganhe o melhor. Não a pessoa, não a empresa específica. Não concordo com isso. Eu acho que é importante, muito boa pergunta, por sinal, acho que é bem importante deixar isso muito bem claro. Que quem venha a prestar serviço para o Curitiba, empresas terceirizadas, que tenha concorrência. Tem que ter concorrência. É a forma mais transparente, limpa e eficiente de... Isso seria até porque isso não é comum no futebol brasileiro, esse tipo de comportamento. Então isso poderia ser até um avanço do Curitiba mesmo. Né? Poderia não. Tem que ser, né? Tem que ser. Isso traz muita transparência à gestão, né? Também. Perfeito, com certeza. A sua administração terá um belete também, não? Jamais.
Não terá um Belete. Porque não, a estrutura nada pessoal contra o Belete, que é boa figura, que é bom profissional, que é uma figura que merece respeito, inclusive no cenário nacional, por tudo que fez, né? Perfeito, mas perfeito. Eu me refiro ao cargo criado numa situação inadequada. Inadequado. Para o Curitiba, no momento atual, é inadequado. Num outro momento, quem sabe, com certeza, é muito bem-vindo. Mas realmente é pelo custo do Belete, né? Se a gente somar aí com encargos, tudo que ele vem recebendo, eu acredito com uns 2 milhões de reais, alguma coisa em torno disso. Então, é que é um dinheiro que não retornou para o clube, né? Então, quando a gente trabalha de forma muito intangível, onde você não consegue ver o retorno tem que existir, né? Então, nesse momento, realmente o Belete, nesse caso, num cargo desse para o Curitiba, não. Ok. Tem mais uma pergunta, Sérgio. Você tem bastante experiência com gestão, né, de empresas, tudo, mas você não tem experiência com gestão de clube de futebol. Né? Seria a primeira vez que você está entrando. E aí, o que você... você acha que isso pode ser um problema? O que você falaria para o torcedor que está te conhecendo agora, que não te conhecia, o sócio? Eu ia falar para ter um voto de confiança, sabe? Porque eu sou um empresário e eu faço a gerência de negócios, né? Tanto na construção civil, como também já fiz gestão de clínicas, que não é meu ramo de atividade, e tudo aonde eu passei eu tive sucesso, sabe? Eu não quero ser... jogar confete em mim. Jogar confete, perdão, né? Sim, mas são os desafios que eu vou para vencer. Então eu só tenho uma meta comigo, pessoal, é vencer. Certo? Se por alguma fatalidade eu não conseguir vencer em determinado momento da minha vida, realmente eu vou ficar muito chateado com isso, mas não é. Então, a gestão de um negócio como o futebol, eu gostaria de deixar com muita convicção passar para o torcedor, para que ele acredite. Porque quando a gente trabalha com seriedade, honestidade e com planejamento sério, com indicadores, com metas, onde a gente não vai trocar favores, não vai ter vantagem, certo? E se trabalhar limpo por uma causa, as coisas vêm, elas aparecem. É nisso que eu acredito, na mudança de mentalidade. Ok. Estamos satisfeitos e agradecidos com a sua presença aqui em nossos estúdios. Disponha da gente. Obrigado. Espero que, se eleito, possamos ajudá-lo, né, a tocar esse nosso clube e sairmos juntos dessa situação de enrosco que se meteu o Curitiba nos últimos anos. Eu vou até aproveitar e pedir um favor para vocês. Claro. Por saber de ser um meio de comunicação muito importante para o Curitiba, certo? Preciso, sim, nós vamos precisar, caso a gente assuma nessa responsabilidade, do apoio de vocês. Porque nós vamos trabalhar para o Curitiba e nós vamos arriscar com seriedade. Então nós vamos precisar muito do apoio de todos, principalmente do torcedor. Eu gostaria de fazer um pedido para o torcedor. Pois não, eu ia dizer, inclusive, você tem 1 minuto para falar o que quiser com o torcedor. Tá joia. Eu gostaria de pedir ao torcedor para que o torcedor compareça no dia 9 de dezembro. É muito importante que o torcedor, são 6.400 e poucos pessoas que podem aptas a votar. Então, que compareça ao estádio Couto Pereira, que venham votar, que exerçam esse poder que ele tem. Porque ele é muito importante, essa tomada de decisão é muito importante para o Curitiba. Que analise cada candidato, que analise suas propostas, principalmente seus ideais, a forma como a pessoa do presidente, seu G5 e os componentes dela pensam o Curitiba. Participem, venham, né? E pensem em um novo Curitiba. Ok, muito obrigado, Pedro. A gente se vê numa próxima edição especial, ainda com um terceiro candidato. A gente se vê por aqui. Um abraço, até a próxima.